Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Expresso com Conteúdo de hoje. Hoje eu tô aqui com a Sabrina Dias, ela é empresária e instrutora Nails. Sabrina, eu quero que você fale um pouquinho mais como se dá o seu trabalho, mas antes, dessa pergunta, hoje a gente vai falar sobre o poder de acreditar no seu processo independente de opiniões alheias. E eu sei que ela é a pessoa perfeita para falar sobre isso e vocês vão entender cada vez mais, com o Expresso com Conteúdo. Aqui no meu canal vocês vão entender que eu não tenho essa linha de só seguir o jurídico, apesar de ser advogada, porque a gente tem muito que aprender com muitas pessoas. E quanto mais a gente tem essa visão ampla e holística, mais a gente consegue se desenvolver na nossa carreira. E hoje a Sabrina é uma pessoa que eu tenho certeza, que vai iluminar muito a carreira aqui de vocês. Sabrina, pra gente começar um pouquinho, como que se dá o seu trabalho hoje, você sendo empresária e instrutora? Primeiramente, eu queria te agradecer pelo convite, eu fiquei muito feliz e contar minha história, né? Porque hoje a gente fica muito no automático nas redes sociais e as pessoas acabam não conhecendo a fundo. E eu tô muito feliz de estar aqui contando para vocês. Hoje eu tenho meus atendimentos de clientes fixas, que eu já atendo há muitos anos, e eu também ministro cursos, que é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de formar outros profissionais e eu gosto de incentivar o crescimento da área. Eu faço unha há 17 anos. Inclusive, esse início vai de uma pergunta final que eu tenho certeza que vai ser um belo de um desfecho. Mas, enfim, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite de estar Eu aqui que de verdade, de agradeço. coração. Mas, pessoal, muitas vezes o maior obstáculo na nossa evolução, seja na nossa carreira, seja na nossa vida pessoal, não é a falta de técnica, e muitas vezes o quanto a gente permite que a opinião alheia, então o ruído externo, impacte a Sim. nossa carreira. Sabrina, então considerando a sua profissão, que é uma profissão que eu não sei, não acredito que hoje ainda tenha, você vai saber dizer melhor Uhum. pra gente, se hoje ainda tem um preconceito, né? Porque hoje, Sim, gente, a Sabrina, muito. ela é uma empresária de sucesso, tá? Eu digo empresária até porque não só pelo negócio dela, mas também pelos cursos que ela ministra, Sim. mas você olhando a Sabrina, lá atrás, qual que foi a crítica ou conselho que você mais ouviu, então, desses Uhum. dois lados? E se você tivesse seguido, o que você teria deixado de construir hoje? Eu falo que críticas eu ouço até hoje, né? Várias pessoas me criticam, mas eu consegui não absorver. Eu falo que nada me abala. Eu costumo observar muitas pessoas. E o que eu reparo nelas? As pessoas que criticam, ela nunca construiu nada. É completamente Verdade. diferente da pessoa que constrói. Então, ela está ocupada com a vida dela, construindo as coisas dela. Então, elas não têm tempo de ficar criticando outras pessoas. E quando eu percebi isso, eu não deixei esses ruídos entrar na minha vida, né? Eu não sou acessível a esses tipos de pessoas. Eu recebi muitas críticas, porque na época, quando eu decidi trazer a técnica, quando eu decidi fazer unhas de gel, porque eu comecei fazendo unhas normais, né, manicure tradicional. E aí, quando eu decidi trazer essa técnica para Jaguariúna, porque até então eu não conhecia ninguém que trabalhava com unhas de gel, comecei a pesquisar outras profissionais para fora e eu trouxe a técnica e todo mundo começou a me criticar. Isso é modinha, não vai virar em nada. Sem falar que essa técnica estraga a unha, então vai te dar muita dor de cabeça. E eu fui atrás de conhecimento. Então, quando eu comecei a estudar sobre e eu vi que não era aquilo que as pessoas falavam, eu fiquei mais segura. Então, nenhuma crítica me atrapalhou, porque eu sabia o que eu estava fazendo e eu fui em busca de aprender com pessoas que eram referência no mercado. Então, quando alguém chegava falava para mim, ai, não é dessa forma que trabalha, ou vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu sabia que a pessoa não estava entendendo nada daquilo. Eu falei, ela não entende sobre o assunto, ela não estudou sobre isso, então eu nem vou dar ouvido para o que ela está falando. Conforme eu fui estudando e aprendendo mais, a minha segurança foi melhorando. Então, eu não ligava para a opinião das Uhum. pessoas, nas críticas. E teve algum conselho que você precisou escutar lá atrás para você construir o que você construiu hoje? Ou você focou mais nessa questão de me blindar das críticas e só ficar aqui no meu mundo enquanto eu vou Uhum. crescendo? Eu falei, eu preciso viver dentro de uma bolha. Eu tenho que ficar dentro de uma bolha e focar lá na frente onde eu quero chegar. Porque se eu ficar olhando para os lados, eu vou me distrair. Então eu preciso olhar para frente e focar naquilo que eu quero. E uma vez meu pai falou assim: o tempo vai passar do mesmo jeito, você fazendo algo ou não. Então que o tempo passe você construindo aquilo que você quer para o seu futuro.
Não importa se vai demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, lá atrás, eu lembro até hoje, eu fiquei assim, ai Deus, será que vai dar certo? Era uma insegurança que eu tinha, porque até então eu não tinha ninguém como referência. Eu achava que ia dar certo, se dependesse de mim, sim, eu Uhum. tinha certeza, mas era um mercado inseguro, porque estava tudo novo. Mas eu não vou desistir, eu vou correr atrás até eu chegar no objetivo que eu quero. Até porque só chega no objetivo quem não desiste. É, isso é Simples verdade, assim. sim. Nossa, teve vários obstáculos, que nem na época, quando eu comecei a fazer unha de gel, os equipamentos eram completamente diferentes, os produtos eram diferentes. Para você conseguir fazer um curso, você tinha que pesquisar muito uma profissional. Viajei para vários lugares para poder estudar. A gente abre o Instagram, tem muito conteúdo. E na época não Não era tinha. assim. Então eu venci pela força de vontade mesmo. Pois eu não vou desistir. Eu tenho certeza que uma hora vai dar certo. E aí se passaram 17 anos, né? E deu certo. E deu certo. E eu quero crescer muito mais. O mercado ele vai evoluindo. Eu me especializei em praticamente todas as técnicas. Então, sempre que saiu uma técnica nova, eu procurava uma profissional, porque geralmente elas saem para fora do Brasil para trazer Uhum. a técnica. E eu ficava de olho nessa profissional. E aí, quando ela chegava no Brasil, eu ia até ela e fazia o curso. Então, eu me especializei em todas as técnicas de unha. Um dos outros, dos vários, né, motivos que eu resolvi te trazer hoje também é porque eu acredito que sua história é muito disruptiva, sai muito do tradicional. E Uhum. eu, né, os que já me acompanham há muito tempo, os que estão me conhecendo agora, sabem que eu gosto dessa questão do sair do tradicional, porque tem uma coisa que eu escuto, acho que todo mundo deve já ter escutado na Uhum. vida, né? Das profissões que mais ganham dinheiro, eu nunca gostei de escutar isso, porque na minha cabeça Uhum. nunca fez sentido. Por quê? A profissão que mais ganha dinheiro não necessariamente a profissão X, Y ou Z. Porque se Sim. você não gosta do que você faz, aquilo não vai ser sustentável a longo Sim. prazo. Ou, mesmo que acabar sendo, que você for muito na força do só quero ganhar o dinheiro pelo dinheiro, mas e a sua vida? E o tempo que você está passando aqui? Então, eu nunca compreendi muito, alguns podem chamar de romantizar a vida, mas eu prefiro olhar a vida com esses olhos, da Sim. gente ter um propósito maior aqui, da gente ter um porquê da nossa vida e construir a Uhum. nossa vida com esse porquê, né? Com os nossos Sim. valores, com o que a gente acredita. Fico muito feliz de conhecer uma pessoa como você que seja Uhum. disruptiva nisso, de ter realmente enfrentado todos os padrões e ter construído sua vida em cima disso, É, né? quando eu decidi trabalhar realmente com unhas, as pessoas me perguntavam: Nossa, mas unha dá dinheiro? É a primeira pergunta que as pessoas me fazem: Unha dá dinheiro? Aí eu falei: Como qualquer outra profissão, se você trabalhar, se dedicar, você for bom naquilo que você faz, você vai ganhar dinheiro. É um conjunto, né? Você vai construindo aos pouquinhos. Mas a preocupação maior das pessoas é querer saber se você vai ganhar dinheiro ou não. E dinheiro fácil, né? É, Esquecem que sim. existe todo um processo de Tem um construção. processo. Hoje, o que que eu percebo, principalmente nas minhas alunas? Eu dou muito conselho para elas, porque elas acabam medindo elas querem medir, com a régua o meu sucesso. E aí elas começam a praticar e o resultado demora. Tipo, para eu conseguir fazer um alongamento, demorou em torno de 2 anos para eu olhar e falar, não, é isso mesmo que eu quero. E elas não têm essa paciência, então elas fazem curso, elas tentam, mas demora. E aí elas acabam desistindo no meio do caminho E aí realmente não chega. e não chega. Agora, tem outras que elas se dedicam e elas alcançam o sucesso. Eu tenho alunas que hoje também ministram cursos. Então, quando eu não tenho agenda, eu indico para essas minhas alunas. Que legal. Você focar apenas no dinheiro, porque às vezes a pessoa fala, ai, Sá, eu não estou mais trabalhando, eu quero fazer unha para poder ter uma renda. Não vai dar certo, infelizmente. Porque até você construir o seu público, até você gerar confiança, então isso demora muito. Você começa cobrando um valor super abaixo e os produtos são mais caros, então você acaba pagando para trabalhar. Uhum. Se você cobra um pouquinho mais caro, você não consegue cliente. Então, você tem que querer muito. Quando eu comecei, eu fazia unha normal. Eu não estava conseguindo conciliar os atendimentos com os treinos, porque eu tinha que treinar muito para conseguir fazer Sim. uma unha de gel com a qualidade que eu queria. E aí eu tinha em torno de cento e poucas clientes, eu trabalhava com pacote, unha normal. Fiquei pensando, eu falei, se eu não abrir mão dessas clientes, se eu não der 2 passos para trás, eu não vou conseguir dar 3 passos para frente. Então eu fechei a minha agenda, eu encerrei os atendimentos de unha normal,
Fiquei um bom tempo endividada, porque Imagino. eu não consegui trabalhar, não consegui. Não consegui, não. Eu abri mão por um período para eu ter tempo para me dedicar aos treinos. Nossa, eu escutei semana passada que toda grande pessoa de sucesso já teve que dar um salto no escuro para atingir o sucesso. Então, eu encerrei o desatendimento com meus clientes. Eu cheguei e falei: olha, eu quero me dedicar às unhas de gel porque eu quero ganhar mais. Porque se eu ficar só na unha tradicional, vai chegar uma hora que meu corpo não vai aguentar. Porque manicure, eu sempre falo, tem prazo de validade. Você tem que pensar no seu futuro, porque você não vai aguentar ficar sentada por muito tempo numa cadeira Uhum. atendendo. Então, tem que começar agora. Isso foi há 8 anos atrás. Na época, eu tinha uma moça que trabalhava comigo e eu passei minhas clientes para ela. E aí, teve dias que eu não atendia ninguém. O que que eu fazia com o meu tempo? Eu ia estudar, pegava modelos, não cobrava nada. E aí eu tive que investir em material para poder fazer os treinos, treinar em modelo. E eu postava os meus resultados. Com o tempo, isso foi em torno de 2 anos. Com o tempo, eu fui evoluindo. E eu lembro até hoje quando a minha mãe falou assim: ai, será que você vai conseguir? Porque você não vai poder ficar tanto tempo sem trabalhar, sem ganhar dinheiro. Aí eu falei assim: mãe, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E aí no dia que eu postei a minha primeira unha, que eu falei: não, essa é a unha que eu quero oferecer para meus clientes. Eu postei, minha mãe falou assim: foi você que fez? Aí eu falei: foi. Ela: não acredito, agora sim você vai conseguir ganhar dinheiro. Ela falou desse jeito. E aí eu fiquei muito feliz. E aí eu comecei um novo público, novos clientes que buscavam a praticidade da unha de gel. Comecei a cobrar bem mais caro, eu cobrava na época R$ 50 pé e mão. Estava cobrando R$ 100 esmaltação em gel e era ao mesmo tempo, 2 horas para Uhum. fazer um pé e mão, ganhava 50. Já dobrou o É, resultado. 2 horas para fazer uma esmaltação em gel, R$ 100. Aí eu peguei e falei: não, mas eu preciso melhorar. Eu sempre via algo que eu precisava melhorar no meu trabalho e eu sempre queria estudar. Só que quando eu comecei a dar curso, às vezes elas me faziam pergunta que eu não sabia responder. Aí eu falei assim: como que eu vou dar curso para uma pessoa se tem coisas que eu ainda não sei? Principalmente na parte de química de produto, anatomia das unhas naturais, fisiologia. Eu falei: não, eu quero aprender, mas eu quero aprender com quem realmente sabe. Aí eu fui atrás do engenheiro químico. Hoje ele é químico responsável de umas maiores marcas de produtos de unha no Brasil, que é o Gustavo. E eu entrei em contato com ele, eu falei: olha, eu quero aprender tudo sobre química de unhas. E eu queria fazer um curso com você. Ele falou: ah, tudo bem. Eu posso te dar um curso VIP e eu vou até seu espaço. Aí eu fiquei assim: nossa, não acredito. Aí foi, sim, foi tão mágico que eu ficava assim: nossa, eu tô na frente de uma pessoa que realmente entende, uma das pessoas referência, tipo, um engenheiro de umas melhores marcas que tem no Brasil, e eu vou aprender com ele. E aí eu suguei ele de todas as maneiras, tirei todas as Eu dúvidas. sempre falo isso, quando a gente tá com É, uma pessoa que a gente admira, a gente tem que sugar sim, essa pessoa no eu, bom eu sentido até o fazia, fim. eu fazia cada pergunta para ele que eu ficava assim: gente, vai parecer bobagem que eu vou perguntar, mas eu quero perguntar para eu ter certeza. Aí, nossa, foi um dia assim maravilhoso. Depois disso, a minha confiança, principalmente para ministrar cursos, foi só aumentando. Depois disso, eu comecei a ter mais autoridade, mais certeza daquilo que eu estava ensinando. Passando o tempo, fui estudando, fui me especializando, eu fui aumentando o meu preço. Então, com o tempo, eu trabalhava muito, exige muito, né? Você atender, trabalhar com o público, eu conversava o dia todo, é bem cansativo. Então, o que que eu pensei? Eu quero reduzir minha agenda. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar o valor do meu trabalho. Então, eu comecei a aumentar. Eu tinha 100 clientes, eu aumentava 30, R$ 40, ia para 80. Uhum. Aí assim foi indo. Hoje eu tenho em média 50 clientes fixas, que são clientes que estão comigo há muitos anos. E o valor que eu cobro, eu jamais imaginaria cobrar, tipo, há 5, E um 10 anos grande detalhe atrás. que vale colocar entre parênteses: Sim, você optou por sim, apenas ficar com essas clientes hoje por conta sim, da sua qualidade de vida que você quer ter com seu marido, com a sua sim. filha, né? E É. isso é muito importante, o poder dessa liberdade. Sim, isso é verdade. Eu não trabalho de sexta, não trabalho de sábado, e esses dias me falaram: ai, eu nunca vi manicure não trabalhando nem de sexta e nem de Ai, que sábado. delícia escutar isso. Aí eu falei assim: olha, isso era um sonho meu há 10 anos atrás, quando eu estava trabalhando o sábado inteiro, e eu ficava assim: nossa, eu queria estar
curtindo com a minha família, eu queria estar almoçando fora e eu não podia. Mas eu coloquei como meta, eu falei, daqui um tempo eu vou poder. Quando eu conheci meu marido, ele me chamava pra gente ir pra praia, eu falei, ai, não posso, porque eu tenho que atender minhas clientes. Eu nunca deixei de atender minhas clientes pra... Isso era a sua prioridade para você Sim, poder construir a vida que você tanto sim, queria eu abri a ganhar. mão de momentos para poder criar aquela cartela de clientes fixos, sabe? Então, eu sempre priorizei o meu trabalho. E eu falei, eu não vou desmarcar meus clientes para ir para a praia, porque eram clientes que contavam de fazer a unha naquele dia, que eram unhas normais, né? Então, toda semana era fixo. E aí ele falava, não, quanto que é seu dia? Eu pago o seu dia. Eu falei, não, não é nem por conta do dinheiro também. Não é por isso, é porque é a sua construção individual da Sim, sua eu falei, carreira. eu preciso comprometer com isso. Eu não posso deixar as clientes na mão. Até hoje, para eu desmarcar uma cliente, é por conta da minha filha só. Se a minha filha ficar doente, eu desmarco. Agora, se eu ficar doente, eu não desmarco. Eu venho trabalhar doente, mas eu sou muito rígida em relação à agenda, compromisso. Pessoal, espero que vocês estejam aprendendo tanto que eu estou aprendendo, porque assim como você sugou o instrutor, o Sim, Gustavo, eu também estou sugando tudo que é sim. possível aqui. E mais uma vez, vale reiterar o quanto faz diferença quando a gente faz muito por amor. E aí vai de encontro com uma outra pergunta que eu queria fazer para você, né? Sim. Espero também que vocês estejam tendo a consciência de que todo esse processo, porque é muito mais fácil falar, né? Mas assim, todo esse processo envolveu 17 ou 10 anos? 17 anos. 17 anos, né? Porque a gente tem esse costume de, nossa, daí a gente se anima vendo uma pessoa que teve sucesso, deu certo, mas teve toda uma construção. Claro, você pode levar mais ou menos, mas teve uma construção e teve um porquê. E aí que tá, né? O tema da nossa conversa é blindagem. Aham. Então, na prática, como que você consegue blindar a sua mente nos momentos mais difíceis? Porque o que que eu penso, né? É muito fácil quando a gente já atingiu ali um sucesso, então a gente já deu certo. Claro que a gente Uhum. tem que continuar construindo a nossa carreira. Então, eu sempre falo que pra mim, pelo menos até o resto da minha vida, porque pra mim faz muito sentido. Sim. Mas é muito fácil quando a gente já chegou num patamar e fala assim: vou continuar construindo, vou continuar melhorando. Mas enquanto a gente ainda não chegou no patamar que a gente sempre almejava, como que você conseguia lidar com os seus próprios pensamentos? Porque uma coisa é o ruído externo, mas Uhum. também existe o ruído interno. Então, como que você conseguia se blindar nos dias que você não estava tão bem, nos dias que você não ganhava o tanto que você gostaria, nos dias que você não tinha a quantidade de clientes que você gostaria de ter? Como que Uhum. você conseguiu essa blindagem, então, além das unhas? Bom, eu pensava da seguinte forma, eu falei assim, nossa, minha vida já estava ruim, não tenho que piorar. Porque eu falei, ou eu vou me dedicar para aquilo que é meu, para aquilo que eu gosto, ou eu vou ter que voltar para estaca zero, que é onde eu estava. Eu não aceitava eu perder tempo construindo coisa para as outras pessoas. Eu queria fazer algo para mim. Então, o que que aconteceu? Quando eu não tinha clientes, eu ficava desesperada. E eu ficava, meu Deus, eu não posso ficar sem clientes. Então, eu buscava outros meios. Por exemplo, já aconteceu de eu ficar uma semana atendendo só modelos. Eu comprava todo o material, fazia as unhas e postava como se eu estivesse trabalhando. E na E verdade, você estava trabalhando. é, Podia não ser cliente, mas você estava sim, trabalhando. sim, mas Seja o seu conhecimento, seja para o seu negócio. aí eu pegava os modelos e eu acabava ganhando clientes através disso, porque ela, nossa, Sá, eu gostei da unha que você fez, eu vou querer continuar fazendo com você. Uhum. Então, o que que acontecia? Tinha semanas que eu não tinha cliente, mas eu não ficava parada esperando. Eu falava, ai, quer saber? Eu vou pegar uma modelo, vou praticar, vou postar conteúdo. Basicamente, você está me dizendo que o importante era não parar. Sim, Independente do desânimo ou daquele momento difícil, era não parar. Esse foi já o seu aconteceu, segredo. mas aí enquanto não aparecia as clientes, eu fazia isso, eu pegava modelo, então eu sempre estava produzindo, as pessoas estavam sempre conhecendo o meu trabalho e eu ganhei muitas clientes por conta disso, né? Porque eu pegava elas como modelos e elas acabavam gostando do meu trabalho. E hoje, graças a isso, eu tenho agenda fechada por meses. Tem clientes que se deixar, elas deixam o ano todo agendado, e elas têm medo de ficar sem horário. Então, Construção de uma marca, né? sim, então foi dessa forma. Eu não aceitava ficar parada, mesmo que eu não fosse ganhar com aquilo, entendeu? Então eu tenho que conciliar essas duas etapas, né? Uhum. Profissional. Tanto os atendimentos, é que na verdade hoje o meu foco é mais curso. Eu não quero mais pegar clientes, até porque, como eu reduzi minha agenda, eu não tenho mais espaço para clientes novas.
Ai, a gente, é muito lindo escutar isso. Eu acho, é muito sucesso, sabe? Quando você consegue escolher, pra mim, isso é o sucesso, né? Tem Sim. pessoas que falam, ai, é ter não sei quantos mil na conta. Tá, mas pra mim, Não. sucesso é primeiro você fazer o que você gosta, você Sim. ganhar dinheiro com o que você gosta e você ter liberdade. Sucesso é algo muito relativo, eu ainda quero trazer pro canal um dia eu falando sobre sucesso, mas pra mim, você atingiu o sucesso, porque Sim. isso é muito bonito. Sim. Quando eu decido abrir a minha agenda de final de semana, eu converso com meu marido, ele super me apoia. Ele, olha, se você se sentir bem em trabalhar no final de semana, pode contar comigo, que eu cuido da E Maria. até porque você está abrindo oportunidades, isso é o lado muito bonito dos Sim, empresários, é abrindo oportunidade para outras pessoas crescerem com aquilo também, porque se sim. você sabe que a realidade da maioria das pessoas é ser CLT, então de fato, se alguém quer crescer, é no final de semana que É essa no pessoa vai final de conseguir, semana. né? É. Então é interessante. Então, eu sempre quis isso, mas eu nunca imaginei que aconteceria comigo. Eu sempre falei, nossa, E de uma não. forma muito grandiosa, acho que acredito que É, maior do que você realmente imaginou. sim, na verdade, eu falo que Deus tem planos maiores, né? Sempre Então a tem. gente pensa, a gente quer algo, só que você fala, nossa, eu não mereço tudo isso. Só que Deus vai lá e mostra o contrário. E a gente merece, sim, o melhor dessa terra. Antes da E- gente estar gravando, a gente até estava conversando pessoalmente, né? Uhum, O quanto a gente mencionou dessa questão que, se a gente tá aqui, claro que não é todo mundo que tem uhum, esse pensamento, né? Mas nós compartilhamos esse pensamento que se a gente tá aqui na Terra, a gente merece viver uma vida sim, digna e não sim, uma vida de sobrevivência. Mas de fato, isso depende de nós. Eu vou usar o princípio de Pareto, que é o princípio 80-20. uhum, Então, 80% é sua responsabilidade e o 20% a gente deixa com sim, Deus, né? E isso se é você não acredita em verdade. Deus, acredite em, não sei, em alguma outra coisa, É, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? tem. E agora nesse ponto, né, pontuado todas essas situações, agora a gente vai para nossa pergunta final. Na verdade, eu ficaria aqui por horas e horas, porque eu gosto muito de aprender, gente. Eu tô aprendendo muito aqui com você. Uhum, Mas muitas pessoas querem o sucesso da Sabrina, mas não necessariamente querem a construção que a Sabrina teve, né? A construção que uhum. ninguém vê. Por exemplo, até as renúncias do final de semana. Então, qual que é essa parte do processo que as pessoas nunca viram e que você acha importante mencionar? E não em tom desanimador, mas é claro que a gente está aqui para inspirar as pessoas, mas para mostrar a realidade também. Então, qual que é essa parte da construção que nunca ninguém viu? Ou você sempre deixou muito claro o que você teve que passar para você construir o que você tanto quis? Eu abri mão de muitas coisas. Quando eu comecei, eu vou dar um exemplo de quando eu comecei. Ou eu comprava as coisas para mim, ou eu investia no meu trabalho. Não dava para fazer as duas coisas. Então, eu tinha amigas, eu tava na adolescência, eu queria sair, eu queria comprar roupa e eu não podia, porque eu falei, se eu deixar de comprar o material, investir no meu trabalho, eu não vou crescer. Então, eu sempre abri mão de tudo para mim, eu não Para um comprar. crescimento a longo Sim, prazo. eu quero viajar, eu quero ir para algum lugar, eu quero comer fora. Eu abri mão de muita coisa para poder investir no meu trabalho. Por muitos anos foi isso. E eu vejo que hoje as pessoas elas Não não estão querem. dispostas. Sim, sempre tive essa mentalidade. Eu prefiro investir no meu trabalho, que eu sei que futuramente ele pode me dar um retorno melhor, do que abrir mão para viver momentos coisas momentâneas, né? Que Prazeres fala momentâneos, né? prazeres momentâneos. Para eu entregar resultados bons, eu quero ter do bom e do melhor. Hoje eu não tenho condições, mas eu vou fazer de tudo, vou me programar, vou guardar dinheiro, nem que seja R$ 10 por dia, por semana, o que for, eu vou me programar para isso. Graças a Deus, eu tenho condições de escolher o que eu quero, mas há um tempo atrás eu não tinha. E isso foi o que me deu o motivo, sabe? Eu sempre imaginei eu comprando tudo que eu queria, eu frequentando melhores restaurantes, eu dando do bom do melhor para minha filha, o que eu não tive. Então eu sempre imaginei isso. Eu falei, então eu vou deixar prazeres momentâneos para investir no meu trabalho, na minha empresa, para que daqui uns anos eu consiga colher bons resultados. Então foi isso que eu fiz. Só isso, né? Só tudo isso. Sabrina, muito obrigada por essa conversa de hoje. Eu não sei se você quer deixar algum último recado para as pessoas, apesar da gente não, de Sim. você ter dado essa aula aqui pro pessoal. Frase final é: confie no processo, por mais difícil que pareça, né? Não desista.
E o tempo, ele passa de qualquer forma. Então, que ele passe você construindo o futuro que você deseja. Que forte. Sim, porque eu sempre tive em mente o futuro que eu queria. Então, isso me motivava todos os dias a não desistir. Parabéns, parabéns mesmo. E Obrigada. minha eterna admiração por você. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Pessoal, espero que vocês tenham curtido muito o Expresso com Conteúdo de hoje. Eu vou deixar a rede social da Sabrina aqui embaixo, se vocês quiserem conhecer mais sobre o trabalho dela e sobre a pessoa que ela é, tá? E até a próxima. Tchau.